Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 17ª rodada. E nessa rodada, que vale lembrar, temos 8 jogos, né? 2 jogos não tivemos ou não teremos, que é Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional e Flamengo, né? Porque o Internacional jogou aí pela Sul-Americana, então acabou adiando. Sinceramente, o jogo do Atlético Paranaense com o Fluminense não me lembro por qual motivo. Acho que foi por causa da Sul-Americana também, Sul-Americana não, por causa da Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, o Atlético Paranaense ainda tinha que fazer um jogo. Então, 8 jogos. Tivemos 2 jogos no sábado, né? Domingo e segunda não tivemos jogos. Tivemos mais 2 jogos na terça-feira. E agora na quarta-feira, terminando a 17ª rodada, com 4 jogos. E o primeiro jogo dessa quarta-feira começou mais cedo, começou às 7 horas. Os outros jogos são um às 8 horas, que é São Paulo e Grêmio, e 2 às 9h30, né, que é Fortaleza e Vitória e Botafogo e Palmeiras. Então, no primeiro jogo, tivemos o Atlético Goianiense tentando sair lá da rabeira do Campeonato Brasileiro, e o Vasco, que já esteve lá, vive um momento de estabilidade, um momento de muito mais tranquilidade, de festejo, porque chegou o Coutinho, um momento onde o Vasco já pode começar a olhar, na minha opinião, com cautela, mas com outro objetivo, né? Aquela situação de zona de rebaixamento, Vasco não corre mais, na minha opinião, mais nenhum perigo pela pontuação que ele tem e pela pontuação que a galera lá atrás tá. Óbvio, o Corinthians ganhou, diminui um pouco essa diferença, mas ainda é uma diferença bem considerável. Aí a torcida do Vasco vai falar, mas Magalhães, porra, o Vasco fez a 4ª vitória seguida. Há 12 anos o Vasco não conseguia isso. Há 12 anos o Vasco não conseguia 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. É muito tempo. É só você pegar tudo que aconteceu com o Vasco nesses 12 anos. Só que eu tenho opinião. Tá? E eu vejo o time do Vasco num momento muito bom. Não tem como não falar isso. Eu vejo o time do Vasco num momento muito bom. Mas eu não continuo vendo o Vasco, ou melhor, eu não mudei a minha opinião sobre o time do Vasco. Eu acho o time do Vasco limitadíssimo. Mas está vivendo um bom momento. Tá? Depois eu posso até mostrar o meu ponto de vista. Rapidamente, antes da torcida do Vasco me cornetar, desse time do Vasco que iniciou o jogo e desses jogadores que entraram no segundo tempo, só tem 2 jogadores desse time do Vasco que, na minha opinião, hoje poderiam estar nos times que estão disputando o título, que é o goleiro e o Verratti. Só. O restante, só para compor elenco. Esses jogadores que estão no Vasco só iriam compor elenco no Botafogo, no Palmeiras, no Flamengo, só compor elenco. São Paulo está lá em cima, esses jogadores, mas ganhamos de São Paulo, mas para mim só iriam compor elenco. É o que eu vou repetir. Está vivendo um bom momento, mas o time é limitado. Essa é a minha visão. Posso queimar minha língua e o Vasco conseguir um G6? Não acredito. Acho impossível isso acontecer. Com esses jogadores, G6, eu duvido. E aí, eu não estou querendo sacanear o vascaíno. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Vasco tem que estar com o pé no chão.
4 vitórias seguidas. Legal. Bom. O Vasco precisava disso. Se afastou do Z4. Melhor ainda. Agora o que vier é lucro. O que o Vasco não pode, na minha opinião, com este time, agora é rumo a Libertadores. Vai se quebrar e vai começar a perder de novo. O Vasco não pode sair, na minha opinião, do que está fazendo. Porque os jogadores que o Vasco tem são limitados. Você pega a zaga. Léo e Michael. Porra. Tá boa. Por que eles não estão aparecendo muito? Porque o treinador botou 2 volantes para proteger eles 2. Então, cara, o Vasco vive um momento muito bom. E futebol é momento. E o Atlético Goianiense, que era um time muito competitivo, deu muito trabalho aí no início, mas aí mandaram o Jair Ventura embora. E eu vou ser bem sincero, meu amigo, torcedor do Dragão. Será que a culpa era do Jair Ventura? Será que a culpa era do Jair Ventura? Porque, tô sendo bem sincero, irmão, eu não vejo melhora nenhuma. Deixa eu puxar mais para cá para ficar mais pro meio. Eu não tô vendo melhora nenhuma do time do Atlético Goianiense. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu tô vendo é um time mais espaçado, um time sem controle, sem criatividade, marcando mal. Só você pegar o exemplo do gol do Vasco, marcando mal. Lembrando que o Vasco perdeu um pênalti. Para mim, um pênalti muito duvidoso, mas aí é um critério do árbitro. Eu não vou discutir. Teve um gol anulado, porque o Verratti estava impedido. Então, cara, desde a saída do Jair Ventura, sinceramente, não vi melhora nenhuma. Melhora nenhuma. Muito pelo contrário. Vamos ver. Então se enfrentaram este Dragão, que eu não vi melhora nenhuma até agora, contra o Vasco, que está vivendo um momento muito bom. Mas que eu não estou secando. Só estou sendo honesto. Porque você, meu amigo torcedor vascaíno, não vai aceitar o que eu estou falando. Você vai aceitar o que os canais do Vasco vão falar. Viajar na maionese. Vai ter um ou outro canal do Vasco que vai falar, gente, vamos devagar, não é bem assim, um passinho de cada vez, coisa e tal. Vai ter canal do Vasco que vai falar assim. Mas da grande maioria eu tenho certeza que vai viajar na maionese. Já vai ter canal falando rumo a Libertadores. Será que já ainda dá para brigar pelo título? Vai ter canal falando isso. Você pode ter certeza que vai dar. Se você gosta de ser iludido, sem problema nenhum. Se isso faz bem pro seu ouvido, sem problema nenhum. Mas aqui eu não vou mentir para você. É só você pegar os jogadores do seu time, do Vasco, e ver qual desses jogadores entrariam no time do Palmeiras, do Botafogo, do Flamengo, do São Paulo. Não é o fato de ter ganho de São Paulo, o time do Vasco é melhor do que o do São Paulo. Então, cara, eu faço a minha análise, mas eu não vou mentir para ninguém. Então, placar do jogo, Atlético Goianiense 0, Vasco 1. A gente vai falar rapidamente aqui sobre a classificação e vamos falar também sobre o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vasco, meu amigo torcedor do Dragão do Atlético Goianiense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver sendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma Grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se o frango está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. O Atlético Goianiense com essa derrota permanece ali na 19ª colocação com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Só não é o último colocado porque o Fluminense está muito pior. O Fluminense é o último colocado com 8 pontos. E não vai jogar nessa rodada.
Se o Fluminense jogasse nessa rodada, ele poderia atingir os mesmos 11 pontos do Atlético Goianiense. E aí ia para o saldo de gols. Se o Fluminense ganhasse o jogo, o Fluminense talvez passasse o Atlético Goianiense ali no saldo de gols, e o Atlético Goianiense seria o último colocado. Então, o Atlético Goianiense não vai terminar na última colocação porque o Fluminense não joga. Tá? Porque se o Fluminense ganhasse, chegaria a 11. E aí ia para aqueles critérios. A situação do Atlético Goianiense é muito complicada. E mais, quem está fora da zona de rebaixamento tem 15 pontos, que é o Vitória, que ainda joga nessa rodada contra o Fortaleza. E aí tem que secar o Vitória, para o Vitória não ganhar do Fortaleza, ou pelo menos não empatar, para abrir mais. Ainda tem uma pontuação ali de 4 pontos de diferença, pode ir para 6 pontos, ainda dá para sair. Mas a gente já está terminando o turno, né? E aí, aqueles 45 pontos, cara, o Atlético Goianiense tem 2 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Já começa a ficar bem complicado a situação para o Atlético Goianiense. Até porque esse jogo do Vasco, você olhando o jogo do Dragão, cara, fica quase que impossível do Dragão não ser rebaixado. Pelo jogo que o Dragão fez contra o Vasco da Gama, cara, fica quase que impossível de acreditar que o Dragão possa se livrar do rebaixamento. Mas futebol é momento. Momento. Uma hora para outra, o momento pode virar, o vento bater e mudar as coisas. Mas nesse momento, com o futebol que o Dragão está jogando, é quase que impossível falar que o Dragão não vai cair. E o Vasco da Gama, eu acho que já não... Acho que não se deve mais, na minha opinião, falar de Vasco da Gama e rebaixamento. Eu acho que essas duas palavras já não combinam mais. Vasco e rebaixamento, eu acho que não combinam mais. Mas não custa nada. O Vasco, nesse momento, está na 9ª colocação, com 17 jogos. Atrás dele tem o Bragantino, que tem 16 jogos. Tem o Atlético Mineiro, que tem 16 jogos. Tem o Juventude, que tem 15 jogos. Tem o Internacional, que tem 13 jogos. O Criciúma, que tem 15 jogos. O Cuiabá, que tem 16 jogos. E o Vitória, que vai fazer 17 jogos. Ou seja, todo mundo que está abaixo do Vasco não está completo. Ou seja, o Bragantino, falta uma rodada. O Atlético Mineiro falta uma rodada, o Juventude falta 2 jogos, o Internacional falta 4 jogos, o Criciúma falta 2 jogos, ou seja, o Vasco está fazendo a sua pontuação. Mas o Vasco não pode descansar muito e relaxar por causa disso. Vamos lá. O Bragantino falta um jogo. O Bragantino pode chegar a 25 pontos e passar o Vasco. O Atlético Mineiro tem 22 pontos, falta um jogo. Pode chegar a 25 pontos e passar o Vasco. O Juventude falta 2 jogos, ou seja, faz 6 pontos. Se o Juventude ganhar e for a 26, passa o Vasco. O Internacional falta 4 jogos, tem 19 pontos. O Internacional, se ganhar 2, passa o Vasco. O Criciúma tem 17 pontos e falta 2 jogos. O Criciúma pode chegar a 23 pontos, o mesmo número de pontos do Vasco, iguala com o Vasco. O Cuiabá falta um jogo, aí não passa. Mas do Bragantino ao Criciúma, todo mundo que ganhar os jogos que faltam, passa o Vasco. E aí o Vasco cairia para a segunda página de novo. Ou seja, ficaria mais perto da zona do rebaixamento do que da parte de cima da tabela. Só que o Si não joga. O Si não joga. Mas não custa nada se precaver. O Vasco hoje está a 8 pontos de distância para o primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é Corinthians. Ou seja, 8 pontos de distância, você não pode mais falar que o Vasco corre risco. Tem que continuar na pegada que está. Porque todo mundo que está atrás tem jogos a menos que o Vasco. Todo mundo que está atrás tem jogos a menos que o Vasco. Mas em relação ao Corinthians, que tem 17 pontos, tem 17 jogos, o Vasco está 8. Então, irmão, acho que nesse momento não cabe mais falar
de Vasco e perigo de rebaixamento. E aí o Vasco pode olhar para cima. Bom, hoje o Vasco está a 6 pontos do G6. Hoje o Vasco está a 6 pontos do G6. Pode sonhar? Lógico que pode. O momento que o Vasco tá faz permitir, pela sequência de vitórias, que o Vasco possa somar esses pontos e entrar no G6. Agora eu vou repetir o que eu falei no início do vídeo. O Vasco não tem time e não tem elenco para bancar até o final o G6. Ah, se virar G8. Pode ser. Vai ter que contar um pouquinho com alguns times. Porque vamos lá. O Vasco tem mais time que o Botafogo? Não. O Vasco tem mais time que o Palmeiras? Não. O Vasco tem mais time que o Flamengo? Não. O Vasco tem mais time que o São Paulo? Não. O Vasco tem mais time que o Bahia? Não. O Vasco tem mais time que o Cruzeiro? Não. O Vasco tem mais time que o Fortaleza? Não. O Vasco tem mais time que o Atlético Paranaense? Também não. Essa é a minha opinião. Tem mais time que o Atlético Mineiro? Não, que está atrás. Tem mais time que o Internacional? O Internacional vive um momento horroroso. Mas olha, se o Internacional conseguir encaixar, o Internacional tem muito mais time que o Vasco. O Bragantino tem um time bem arrumado. E eu também acho o time do Bragantino melhor. Ou seja, pelo menos os 10 times que eu falei, na minha opinião, são melhores do que o Vasco. Mas o Vasco vive um momento bom, muito bom por sinal. Então tem que aproveitar e somar o máximo de pontos possível. Sei que vou tomar porrada. Mas, irmão, tô sendo honesto. E aí vamos pro jogo. Bom, a gente pega aqui o jogo. Você pega estatísticas. Do Vasco chutou 14 vezes, o Atlético Goianiense 19. Em direção ao gol, o Vasco deu 5, o Atlético Goianiense 7. Posse de bola, um pouco mais do Atlético Goianiense. Precisão nos passes, muito baixo. Os dois times erraram muitos passes. Faltas equilibrado, cartões amarelos 2 para um lado, 3 para o outro. Cartões vermelhos, nenhum impedimento. 3 do Vasco, nenhum do Atlético Goianiense. E escanteios, 4 do Atlético Goianiense e 6 do Vasco. Bom, então vamos lá. Primeiro, o jogo foi bom? Não. O jogo foi bom? Não. O jogo foi razoável. O Atlético Goianiense tem um problema muito sério de marcação. Tem um problema entre linhas muito grave. É um time que dá muito espaço. O time inteligente vai jogar entre as linhas do Atlético Goianiense com tranquilidade. As linhas são muito espaçadas. O gol do Vasco sai assim. O David recebe entre as linhas, fica muito nítido. Domina, gira e bate. Tem um problema de criação sério. Ou seja, o Atlético Goianiense tem um problema defensivo e tem um problema ofensivo. Por isso que eu falei. Difícil hoje de você falar que o Atlético Goianiense não cai. Tem um problema na defesa e um problema de criação. O Vasco da Gama, muito mais organizado. Então, a vitória do Vasco, para mim, foi justa. Outro detalhe. Para mim, o Vasco foi melhor do que o Atlético Goianiense praticamente o jogo inteiro. Mas o fato de ser melhor não quer dizer que fez um grande jogo. O jogo foi bem razoável. Não vou falar ruim, mas bem razoável. O que o treinador do Vasco está fazendo e está dando certo? Ele protegeu a sua zaga, que é fraca. A zaga é fraca. Dos zagueiros ali, dos 4, o Piton é o que se destaca. Obviamente. E aí você tem 2 volantes que estão fazendo ali a sua função. O Hugo, que foi aqui do Flamengo, e o Cocão, né? São bem mais ou menos os dois. Ali fazem a sua situação e protegem a zaga. Então o sistema defensivo foi protegido. Legal, perfeito. Mas também não é um time que cria muito. Vamos ser bem sinceros. Você acha mesmo que dá para disputar um G6, pensar em coisa melhor com o Adson por um lado e David por outro? Em qual time esses dois jogariam como titular? Eu não estou querendo menosprezar, eu estou querendo ser sincero. Estão vivendo um bom momento. Verratti não. Verratti é um monstro. Verratti é o goleiro. Então, cara, até pelas peças que estavam em campo, não tem como ser um jogo bom. Porque falta qualidade. Os 2 volantes falta qualidade. Os 2 jogadores de ponta falta qualidade. Eles correm muito, mas pensam pouco.
Fazem gols, ajudam? Sim. Mas se pegar uma marcação mais encaixada, esquece. O David não vai jogar. E o Adson também não. Quando pegar espaço, vai. O Coutinho vai melhorar? Lógico que vai melhorar. Vai melhorar. Mas ele também não vai poder fazer milagre. Tu não vai poder contar com ele para marcar. Ele não vai fazer isso. Até porque você vai desperdiçar. Então, cara, o jogo foi razoável. O Vasco melhor. O Atlético Goianiense começou o primeiro tempo melhor. Depois do Vasco se encontrou, equilibrou o jogo, entendeu que o Atlético Goianiense não conseguia criar direito e o Vasco foi melhor. O Vasco conseguiu controlar o jogo, teve o pênalti, que é duvidoso, né? Pela situação da mão. Será que aquela mão foi suficiente para derrubar? Sabe aquele toque que todo mundo fala que foi suficiente para derrubar? E aqui eu posso citar vários jogos que teve um toquinho de leve que o juiz deu pênalti. E vários jogos que teve um toquinho de leve e o juiz não deu pênalti. Cito também jogos que teve empurrão, assim todos, que o juiz não deu pênalti. Lógico, a nossa arbitragem é uma merda. Isso para não dizer alguns tendenciosos. Então, o juiz deu sem problema nenhum. Interpretação dele. O cara bateu, o goleiro pegou. Pegou o pênalti, o time do Atlético Paranaense, em vez de crescer, se perdeu em campo. E aí toma o gol. Por sorte do Atlético Goianiense, gol impedido. Termina o primeiro tempo, o Vasco da Gama é melhor. No intervalo, o jogador do Atlético Goianiense falou o seguinte: não estamos fazendo o que a gente treinou. Porra, se você treina uma coisa e dentro do jogo tu faz outra, é óbvio que não vai dar certo. E tem alguma coisa errada. Se você treina para encarar o Vasco e faz outra coisa, tem uma coisa errada com o treinador também. E aí vai pro segundo tempo. Segundo tempo, logo no início, o Vasco consegue o gol. Começa melhor e consegue o gol. E a partir daí, o Vasco controla o jogo. O Vasco recua, tenta jogar no contra-ataque, mas quase o Vasco não faz contra-ataque nenhum. O Atlético Goianiense vai para cima, mas não consegue criar. Aí o Vasco consegue controlar o jogo. O goleiro do Vasco da Gama fez boas defesas, fez uma grande defesa no primeiro tempo, o Atlético Goianiense também. No primeiro tempo saiu 0-0 porque os goleiros apareceram bem. No segundo tempo, o goleiro do Vasco só fez uma defesa, mas mais nada. Do Atlético Goianiense também não fez quase nada, porque o Vasco quase não atacou, só se defendeu. E aí, para terminar, como eu estou falando que o Atlético Goianiense está complicado. Qual era as grandes chances do Atlético Goianiense? Era na bola aérea. O seu zagueiro, bom zagueiro, estava ganhando todas. O seu zagueiro estava ganhando todas pelo alto. E aí ele tem 2 jogadores de ponta, mas com a perna invertida. Não vai para a linha de fundo. O que é melhor para o atacante? Receber a bola vindo do bico da grande área ou receber a bola vindo da linha de fundo, onde vai pegar ele de frente? Mas os times hoje não jogam com pontas. Os pontas é com as pernas invertidas para poder bater pro gol. Não tem jogada pro centroavante. Só quando tem a passagem dos laterais. Mas isso o Atlético Goianiense não consegue fazer. Poderia ter explorado mais a bola aérea. Porque o zagueirão estava ganhando todas pelo alto. Todas. E faltou um pouco de inteligência ao Atlético Goianiense de explorar mais isso aí. E, na minha opinião, também ao Mancini de ver que tinha que fazer isso, né? Então o Vasco controlou o jogo e o Vasco mereceu a vitória. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.